Bom, minha gente, campanha rolando já no segundo turno, chuta pra lá, bica pra cá. A grande notícia que a gente tá na expectativa de confirmar nas próximas horas é a realização do primeiro debate no segundo turno das eleições presidenciais. Bom dia, Jonathan Trepton, bom dia, Luiz Megali, bom dia aí para a bancada do Café com o Jornal, Mauro Soares, a Larissa Hertal, também bom dia no Band News TV para nossa Patrícia Rocha. Sintonize agora o Band News TV ou a TV Bandeirantes, você terá as imagens ao vivo aqui nos estúdios da Band News FM. Estava comentando então que no campo da disputa política agora a expectativa para ser resolvida nas próximas horas é quanto à realização e os detalhes, né, da realização do primeiro debate entre os candidatos finalistas na disputa presidencial aqui na Band na próxima sexta-feira à noite. Jair Bolsonaro e Fernando Haddad têm aí o encontro marcado, seu primeiro confronto, um debate direto entre os dois candidatos. Até agora, nas primeiras horas de movimentação pós primeiro turno de ambos os candidatos e de sua militância, ao contrário até de uma certa expectativa que eu tinha, né, eu imaginei que fosse dar ali uma meia serenada, eles começassem a moderar os seus discursos e tal, mas os sinais são de que o clima vai continuar muito aquecido. E ele fica aquecido, no meu entendimento, muito mais quando o grito é à distância. Me parece muito essa coisa assim de torcedor de futebol. Tá de um lado do estádio, o outro tá lá do outro e fica seu isso, seu aquilo. E quando vai aproximando, uma boa parte desse conjunto que fica gritando hostilidades numa distância segura vai diminuindo o tom, baixando o tom, olho no olho, a conversa. Os debates podem ter um papel importantíssimo, e o debate da Band, que é o primeiro de todos, mais ainda, né, de colocar algum tipo de barreira, de parâmetro para o discurso de campanha e, portanto, da militância a partir do confronto próximo, olho no olho dos dois candidatos. A pretensão da Band é realizar um debate com 4 blocos, né, fazendo um conjunto ininterrupto de perguntas e respostas, réplicas e tréplicas entre os dois, de tal forma a colocá-los de fato na vitrine com absoluta exclusividade nessa troca de ideias, nessa troca de críticas, nessa troca de propostas, a apresentação, enfim, do que querem na economia, na educação, na saúde, na segurança. Vejam que a segurança é um dos temas que pontua na discussão da campanha, mas ainda sem que se apresente coisas muito consistentes, né? Um fala em fronteira, outro fala em reduzir idade penal, outro fala em aumentar efetivos policiais e tal, mas estruturadamente, planejadamente, não há um programa nacional de segurança na boca de nenhum dos dois candidatos, pelo menos que tenha sido apresentado até aqui. Repito que suas opiniões, suas ideias no campo da segurança tangenciam uma coisa que possa ser entendida como um projeto organizado, estruturado, planejado. Quem são os responsáveis pela área de segurança de cada candidatura? O que tem em mãos, passados 2 meses de campanha intensa, ou um pouco mais do que isso, na televisão, no rádio, nas redes sociais, nos discursos, nas passeatas, nos palanques e tal. Se você disser, bom, fulano vai fazer isso, não tem. A opinião pública não capturou essa informação, como não capturou informações consistentes na economia, repito, na educação, na saúde, no meio ambiente. E agora, para vocês terem uma medida curiosa de o quanto o tema da segurança está inspirando as preocupações e, portanto, o voto do eleitorado, hoje a Camila Matoso, o Ranier Bragon e o Fábio Fabrini, na Folha de São Paulo, publicam uma pequena reportagem dizendo o seguinte: a bancada de deputados federais oriunda de forças policiais ou militares, Barão, saltou de 10 para 22 deputados federais. É evidente que o discurso destes parlamentares é o discurso voltado para a segurança pública, nos vários planos que queira se discutir. De 10 para 22. Tirando o PSL de Bolsonaro,
que é um partido que ainda não sabemos exatamente com que face se consolidará no exercício parlamentar e que saiu de 2 para 50 parlamentares nesta eleição, surfando na cauda do cometa bolsonarista, a maior bancada em crescimento proporcional foi essa. Nós tivemos o crescimento da bancada do PSL de 2 para 50 e tivemos o aumento da bancada militar, especificamente, de 10 para 22. O que significa isso? A bancada de ambientalistas não cresceu nessa proporção? 8 para 52 o PSL cresceu, de 8 para 52. Cadê a bancada ambientalista? Cadê a bancada da saúde? Não aumentou o número de médicos eleitos, não aumentou o número de professores eleitos na mesma proporção, não aumentou o número de nenhum outro segmento fez uma bancada tão expressiva, quer no número, quer no aumento de representantes, quanto a bancada militar. O que é isso? É a população, na soberania de sua vontade, dizendo o seguinte: olha, eu quero prioridade para esse assunto. Isso não tem nada de conservador, nem nada de progressista, tem de preocupante na cabeça do eleitor. Então, a possibilidade de Bolsonaro e Haddad colocarem de maneira mais balizada, mais ponderada, mais clara, mais nítida, pela primeira vez, as suas propostas, está depositada na realização desse debate na próxima sexta-feira e naqueles que se seguirão, se seguirem. Não sabemos como é que as coisas vão evoluir. Ali, durante praticamente 2 horas, pouco mais até, os dois poderão dizer: ô Bolsonaro, o que você pensa para a saúde? Como é que começa o seu governo na saúde? Haddad, o que você pretende fazer para combater a corrupção? Como é que funciona? Qual é teu posicionamento sobre Lava Jato? Ô Bolsonaro, qual é teu posicionamento sobre distribuição de renda? E por aí vai. E certamente os dois não se engafinharão, né? Não partirão para o tipo de discussão que a gente vê predominar na internet e que a gente vê predominar na campanha feita à distância. Vejam, nesse jogo dos discursos separados fisicamente, ontem, por exemplo, o Haddad propôs um pacto com o Bolsonaro, assinar um pacto para combater as fake news. O Bolsonaro reagiu dizendo o seguinte: tu tá espalhando fake news no Nordeste, dizendo que eu vou acabar com Bolsa Família, com não sei o que e tal, e chamou ele de canalha na reação feita pela internet. Esta discussão manterá este tom num olho a olho? Será possível tratá-la de maneira tão incisiva, estando eles expostos em rede nacional, um diante do outro, com mediação e tudo mais? Não sei, talvez haja ali no debate a possibilidade dos dois baixarem um pouco a temperatura dessa discussão que ainda predomina nos adjetivos, nas redes sociais e no próprio discurso individual de suas campanhas. Vamos contar aí com a possibilidade de que esse debate se realize acrescentando aquilo que nós precisamos que seja acrescentado à campanha eleitoral de ambos, que é conteúdo propositivo, né? Propostas, planos com início, meio e fim, sem que cada ideia traga como desfecho ou como trilha sonora na cabeça dos ouvintes essa musiquinha aqui, ó. Salagadula, mexicabula, que a gente vai olhar os caras fazendo uma sucessão de mágicas da fadinha da Cinderela. Como é que você vai acabar com a fome? Aracatu, como é que você vai acabar com a violência? Aracatu, então esta é a possibilidade que o debate direto propicia mais do que qualquer outro evento nas campanhas presidenciais. E o segundo turno, evidentemente, transforma o debate num confronto muito mais qualificado, muito mais consistente, pela redução de antagonistas em cena. É complicado você fazer debates com 8 candidatos, com 7 candidatos, aí tem de tudo, tem jacaré com cobra d'água, tem o provocador profissional, tem o cara que está ali para não perder nada, né? E aí pronto, o debate perde qualidade, perde consistência, ganha dispersão, os protagonistas reais da cena política ficam em silêncio muito tempo, porque as regras determinam que todos perguntem para todos, que todos respondam para todos, que todos façam tréplicas e réplicas com todos e tal. É evidente que o que
você quer. Numa disputa de um campeonato de futebol, fazendo novamente um paralelo bem familiar com o nosso dia a dia, é o jogo de quem está com potencial de decisão, de chegar à final. É natural que todos disputem o campeonato, mas a partir de um certo momento, a percepção das torcidas é a seguinte: estão na final, ou podem estar na final fulano, beltrano, ciclano, tem 3 ou 4 que estão nesse jogo, os demais me perdoem, eu sei que é da democracia, que é tudo e tal, mas com esse carnaval de partidos, você acaba produzindo debates de má qualidade, ou de menor qualidade no primeiro turno, e o segundo turno faz uma faxina matemática nesse tipo de coisa, portanto, com uma melhora bastante provável, bastante palpável. Hoje estava vendo nos jornais os partidos atingidos pela cláusula de barreira, que em função de não terem alcançado o número mínimo de votos nesta eleição, com a distribuição geográfica imposta pela nova legislação, perdem acesso aos recursos de fundo partidário e a tempo de televisão. Para vocês terem uma ideia, entraram nesse pacote de risco o Patriota, o PHS, o PCdoB, o PRP, a Rede da Marina, né? O PRTB, o PMN, nada disso eu entendo o que é, é sopa de letrinha, né? Mas vamos lá, o PTC, o PPL, a Democracia Cristã, Mael, o PMB, não é PMDB, o PCB, Partido Comunista Brasileiro, o PSTU, né, que teve pouquíssimos votos, e o PCO, que teve menos ainda. Então você tem 11, 12, 13 partidos que ficam nessa situação, 14, na verdade, que ficam nessa situação agora a caminho de uma extinção, pelo menos no que diz respeito às fontes de sustentação dessas legendas pelos recursos do fundo partidário e pelo acesso garantido à televisão, o que é uma moeda no jogo deles, porque ele tem 30 segundos, 20 segundos, que sabe que usar isoladamente pouco adiantará, e isso acaba sendo negociado em coligações em troca de outras vantagens que poderiam e deveriam ser eliminadas da cena eleitoral brasileira. Isso faria com que dos 35 partidos na Câmara, a gente caísse para pouco mais de 25 para 24, na verdade, não é isso? Essa 35 menos 14, me ajuda aí, Barão, dá 21. Isso. Não é isso? Então cairíamos para 21 partidos. Ainda é muito partido, mas é menos do que 35, não é? Então vamos aguardar agora também como esses partidos pretenderão sobreviver sem essas tetinhas que a legislação ainda lhes concede. É bem verdade que um partido sem tempo na televisão é um partido sem tempo na televisão e com poucos recursos do fundo partidário, que eu nem sei se chegaram a usar, foi o partido que mais cresceu nessa eleição, que foi o tal do PSL. Mas a gente não vai ter toda a eleição marcada pela presença de um fenômeno e tal, como foi o caso do Bolsonaro, que ainda está sendo analisado. Enquanto a gente discute aqui esse varejo da nossa política, a falta de propostas, a falta de posicionamento, a falta de serenidade, a falta de consistência, o mundo vai tratando de dizer que está de saco cheio de nós todos. Ontem saiu o relatório intergovernamental, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o relatório divulgado por eles, que é um braço da ONU reunindo cientistas de vários países para analisar o horizonte ambiental do planeta. E disseram o seguinte: olha, nós estávamos trabalhando o tempo todo com a expectativa de um aquecimento global de 2 graus na temperatura do planeta, e era a partir de 2 graus de aquecimento na temperatura do planeta que nós estávamos projetando as consequências. Pois bem, queremos anunciar à espécie humana que, do jeito que o planeta está indo, não precisaremos ganhar 2 graus de temperatura no termômetro planetário. Com 1,5 grau de aumento em relação à temperatura pré-industrial, da era pré-industrial, nós já teremos consequências trágicas em 40 anos, como o fim de corais, inundações de regiões costeiras, aumento de incêndios florestais, escassez de
alimento por causa de desertificação, de tal forma que num horizonte ainda com pessoas como o Barão e a Carla Bigato vivos, lúcidos, vivendo aí e tal, tocando suas vidas daqui a 40 anos, hoje a expectativa de vida das pessoas está acima dos 80, 70 e tantos. A Carla está com que idade, Carla Bigato? 22? 36 já. 36, 76 anos se dará esse fenômeno que está aqui. E é curioso, minha gente, porque enquanto a gente cuida do umbigo, né, desse lixo do dia a dia, que aliás, estou vendo aqui no Band News TV e na TV Bandeirantes a imagem do Donald Trump, que ele ironiza esse tipo de relatório, diz que isso é uma bobagem. A China não ironiza oficialmente, mas não muda sua política industrial. A União Europeia faz coisas mais avançadas nessa área, mas também tem problemas. O Brasil com sua destruição sistemática de florestas, de recursos naturais, a África passando o rodo no que lhe resta de ambientes naturais, ecossistemas e tudo mais. O fato é que coletivamente com 7 bilhões de bípedes racionais nós estamos cometendo a maior irracionalidade que já pudemos produzir, que é a destruição do meio ambiente da forma que o conhecemos. Uma vez, entrevistado do Canal Livre, um especialista em clima, eu disse, bom, mas isso representa o fim do planeta. Ele disse, não, Boechat, o planeta vai ficar aí. O planeta é uma formação rochosa que está há bilhões de anos integrando aí o cosmo, e ele continuará. O que vai acabar é a vida no planeta da forma que nós a conhecemos. Escassez de alimento, inundações, fim de corais, fim de inúmeras espécies. Pergunto aqui só para concluir para os nossos filhos que estão nos ouvindo agora, eventualmente, ou nossos netos, o que deixaremos para vocês diante desta tragédia que se avizinha daqui a 40 anos? Quem está nascendo agora vai ser jovem, 40 anos é uma pessoa jovem, quando este quadro estiver colocado, se nada for feito. E eles dizem o seguinte, a possibilidade de se fazer o necessário na rapidez que se impõe é muito pequena, até porque grandes players da economia global estão se lixando para isso. E nós estamos dentro desse grupo que está se lixando para isso. Os americanos, os chineses, boa parte da Ásia, a África inteira, estão se lixando para o fim de espécies, inundações, falta de alimentos, achando que a fadinha vai aparecer e dar um jeito. E para concluir, voltando aqui para a nossa seara, este tema, o ambiental, nem entrou na discussão presidencial, no debate presidencial dos dois principais candidatos. É importante chamar a atenção de que a Marina bateu muito nessa tecla, terminou com 1% dos votos no primeiro turno. E vamos tocar o barco enquanto estamos vivos. Vamos lá.